eu quero repartir com você a mensagem da cruz. A mensagem da cruz que hoje é tão esquecida, até mesmo em muitas igrejas, até mesmo por muitos pastores. A mensagem da cruz é a mensagem mais poderosa, mais grandiosa que nós temos. Agora, eu queria que você pensasse comigo, que a mensagem muitas vezes ela é diluída, ou ela se torna confusa no processo de transmiti-la. Os especialistas em comunicação dizem que realmente há várias interferências no processo de se comunicar uma mensagem. E eu estava me lembrando de uma história que talvez alguns de vocês já falaram, só para ilustrar sobre isso. Até vou aproveitar o auxílio da projeção, de que um diretor-presidente deu uma notícia à sua empresa, ele mandou um comunicado, então, para o seu gerente, dizendo, na próxima sexta-feira, aproximadamente às 17 horas, o cometa Halley estará nessa área. Trata-se de um evento que ocorre a cada 78 anos, assim, por favor, reúna os funcionários no pátio da fábrica, todos usando capacete de segurança, quando explicarei o fenômeno a eles. Se estiver chovendo, não poderemos ver o raro fenômeno a olho nu. Sendo assim, todos deverão se dirigir ao refeitório, onde será exibido um documentário sobre o cometa Halley. Tudo entendido a mensagem? Do gerente para o supervisor. Por ordem do diretor-presidente, na sexta-feira, às 17 horas, o cometa Halley vai aparecer sobre a fábrica. Se chover, por favor, reúna os funcionários, todos com capacete de segurança, e encaminhem ao refeitório, onde o raro fenômeno terá lugar, o que acontece a cada 78 anos, a olho nu. Ok? Do supervisor para o chefe de produção. A convite do nosso querido diretor, na sexta-feira, às 17 horas, o cientista Halley, 78 anos, vai aparecer nu no refeitório da fábrica, usando capacete, pois vai ser apresentado um filme sobre o problema da chuva na segurança. O diretor levará a demonstração para o pátio da fábrica. A coisa tende a piorar. Do chefe de produção para o mestre, na sexta-feira, às 17 horas, o diretor, pela primeira vez em 78 anos, vai aparecer no refeitório da fábrica para filmar o Halley nu, o cientista famoso e sua equipe. Todo mundo deve estar lá de capacete, pois vai ser apresentado um show sobre segurança na chuva. O diretor levará a banda para o pátio da fábrica. Do mestre para o funcionário. Todo mundo nu, sem exceção. Todo mundo nu, sem exceção. Deve estar com os seguranças no pátio na próxima sexta-feira, às 17 horas. Pois o manda-chuva, o diretor, e o senhor Halley, guitarrista famoso, estarão lá para mostrar o raro filme Dançando na Chuva. Caso comece a chover mesmo, é para ir para o refeitório de capacete na mesma hora. O show será lá, o que ocorre a cada 78 anos. Finalmente, no quadro de aviso da empresa, a mensagem chegou assim. Na sexta-feira, o presidente fará 78 anos. E liberou os funcionários para participar para a festa às 17 horas no refeitório. Vão estar lá Bill Halley e seus cometas. Todo mundo deve estar nu de capacete, porque a banda é muito louca e o rock vai rolar solto no pátio, mesmo na chuva. Que progresso de mensagem, irmãos. Você já brincou daquela brincadeira do telefone sem fio? Eu me lembro, quando adolescente, jovem ali, gente para farrear, um passava a notícia, todo mundo em silêncio no ouvido ali e tal, ia passando um para o outro, quando chegava no final, era esse problema aqui. A mensagem se transformou, foi mudada, né? Além de confusão, de distorção na mensagem, muitas vezes a mensagem é mudada. Eu fico pensando quanto nós, como cristãos, precisamos relembrar a mensagem da cruz. E aqueles que ainda não conhecem essa mensagem, precisam conhecê-la. A igreja é a guardiã dessa mensagem, mas não só isso. A igreja é o arauto dessa mensagem, é quem deve comunicar essa mensagem a plenos pulmões, com toda a força, com toda a autoridade do Espírito de Deus. Somos nós. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no texto da segunda carta aos Coríntios, do apóstolo Paulo. Eu queria ler com você a respeito da mensagem da cruz num texto tão especial, como eu já disse, particularmente ao meu coração. A cruz é o símbolo maior da fé cristã. A cruz é o centro da fé evangélica. Todas as religiões e ideologias têm seus símbolos para exemplificar aspectos importantes das suas crenças, dos seus valores, da sua história. E a cruz, ao longo da história, dos séculos, se tornou no maior símbolo da fé cristã. E é a mensagem da cruz, que tem transformado vidas ao longo da história, que deve transformar também o nosso coração. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14, queria que você lesse comigo, até o verso 21, o texto diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos,
logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O apóstolo Paulo escreve essa sua segunda carta à igreja de Corinto, para defender o seu apostolado. E é muito interessante esse trecho, porque ele coloca a motivação do seu ministério. Ele defende o seu apostolado diante dos falsos apóstolos, dos superapóstolos, que se aparentavam ou se apresentavam à igreja de Corinto. E ele diz aqui da motivação, daquilo que move, da força motriz do seu chamado, do seu ministério. E eu quero pensar com você nesse texto, de uma forma expositiva. Nós caminhássemos nesse texto, eu quero voltar então ao verso 14 e 15, onde diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Primeira vez que eu ouvi essa expressão, era um testemunho de alguém falando na igreja, dando um testemunho, ele usou essa expressão. Eu não tinha lido esse texto ainda na Bíblia, ele usou a expressão, o amor de Cristo constrange. Eu não entendi muito, porque constrangimento para mim era tipo de vergonha, de uma coisa que você se sente mal. Eu pensava que ser constrangido é ser envergonhado, talvez queimar a cara, como os adolescentes dizem, a gente ficar, ali meio perturbado, confuso com algo que as pessoas fizeram ou que a gente mesmo fez em uma determinada situação. Mas a palavra no original bíblico aqui, sobre constrangimento, significa motivação. O que Paulo está dizendo assim é que o amor de Cristo me constrange, ele diz assim, ele me impulsiona, ele me move adiante, ele não me deixa ficar indiferente ao amor que ele tem por mim. Ou seja, ele me constrange de todos os lados. Esse amor se torna a força motriz daquilo que Paulo realiza no seu ministério, na sua vida, para Cristo e para o reino de Deus. Essa expressão não objetiva controle, mas ação, é uma força motivacional. O verbo aqui está no presente, o que significa que é uma natureza contínua de pressão lançada contra o coração de Paulo. Ele diz, o amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo é tão grande por mim que eu não consigo ficar parado, eu não consigo não me envolver, eu não consigo não me consagrar, eu não consigo não agir, porque ele me constrange à ação. É esse o verbo, é esse o sentido. Paulo diz que o constrangimento é porque Cristo morreu. Aí entra a mensagem da cruz. Constrangimento é porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Mas não é de uma forma singela, como muitas vezes eu e você pensamos, puxa, só fez o bem e foi crucificado. Ele era tão bonzinho e foi crucificado. Não. O que impacta Paulo aqui, o que constrange Paulo nesse amor, é que ele morreu por todos e todos morreram nele. Ou seja, que a morte de Jesus, ela era vicária, ela era substitutiva. Jesus estava substituindo Paulo lá na cruz do Calvário, como substituiu também a mim e a você. Ele morreu no nosso lugar. É isso que constrange Paulo. A cruz de Cristo, o amor de Cristo na cruz constrange Paulo. E esse é o cerne do evangelho de Paulo. Ele diz, eu não consigo não responder em amor. Aquele que me ama tanto, aquele que deu a sua vida por mim. É esse caráter excepcional do amor de Cristo, manifesto na cruz, que se torna a força motriz. É por isso que Paulo diz lá em Gálatas 2:20, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na carne, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Observe que ele diz assim, estamos convencidos, um morreu por todos. Ele morreu no lugar de todos. Logo todos morreram. Porque a salvação de Jesus é para todos. Aí, Hebreus diz que o sacrifício dele foi uma vez por todas as pessoas, por todos. E aí ele diz, só que ele morreu por todos para que aqueles que vivem. Observe aí, ele morreu por todos, mas nem todos vivem.
E por que nem todos vivem? Porque nem todos creem. Porque nem todos são constrangidos por esse amor. Porque nem todos são movidos por esse amor. Porque nem todos se arrependem diante desse grande amor, se lançam a esse grande amor. Agora ele diz, aqueles que vivem, aqueles que passam agora a viver constrangidos por esse amor, eles não vivem mais para si mesmos. Agora eles vivem para Jesus, para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando eu digo que Deus usou esse texto no meu chamado para o ministério, foi exatamente isso. Deus falou comigo, o amor dele me constrangeu. Não era mais o meu plano, era o plano de Deus. Não era minha agenda, era a agenda de Deus. Não era mais minha carreira, que eu queria ser advogado, que eu trabalhava na área de recursos humanos, que eu tinha um bom emprego, um bom salário. Não era mais aquilo. Chegou um momento que o amor de Cristo me constrangeu, que eu abandonei tudo aquilo. Não sabia exatamente o que ia acontecer na minha vida, mas abandonei tudo aquilo e vim pela fé para a obra de Deus, no reino de Deus, a igreja. Eu sei que nem todos vão mudar a vocação. Você não precisa abandonar o seu trabalho. Mas uma vez que a mensagem da cruz e o amor de Cristo constrangeu o seu coração, você realmente não pode mais viver para você. Você não vive mais para você. Isso é um constrangimento santo, isso é obra da graça de Deus, do Espírito de Deus, é uma ação sobrenatural. Cristianismo não é religião, cristianismo é um relacionamento de amor com Deus, o Pai, através do seu Filho, Jesus Cristo, onde o nosso coração é constrangido, é envolvido, é movido na direção de Deus. Eu não consigo ficar alheio àquilo que Deus tem para mim. Eu não consigo fugir de Deus. Eu não consigo me esconder dEle. Ele me constrange, Ele me atrai, Ele me toca, Ele me aproxima do próprio coração dEle. E aí eu não vivo mais para mim. Eu vivo para Ele. É por isso que Agostinho, que alguns chamam de Santo Agostinho, que viveu no 4º século da era cristã, o maior teólogo dos primeiros 1000 anos do cristianismo, ele dizia assim, quem pode ser santo, senão pelo amor? O que leva alguém a se santificar a Deus é o amor. Porque se não for amor é religião. A gente vive princípios, a gente vive mandamentos, a gente vive ordenanças, mas não é amor. E Jesus, Ele deseja o seu coração e o seu amor. Então nós só podemos ser santos, nós só podemos santificar, nós só podemos dizer não à tentação, ao pecado, não à nossa própria vida. Nós só podemos deixar de ser deuses da nossa própria vida por amor. E Paulo diz exatamente isso, o amor de Cristo me constrange. E o que me constrange é que Ele morreu por mim, no meu lugar. Se você assistiu aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, o Mel Gibson fez questão de ser a pessoa que batia o martelo na crucificação de Jesus. Ele fez a questão, porque ele sabia, e ele disse isso, eu sei que Cristo morreu no meu lugar, Ele morreu por causa do meu pecado. Na verdade, irmãos e amigos, não foram os pregos que cravaram Jesus naquela cruz, foram os nossos pecados, o meu pecado, o seu pecado. E é isso que é constrangedor no coração do Paulo, e é isso que é constrangedor no coração de qualquer pessoa que crê em Jesus e no seu sacrifício na cruz, que é constrangido por esse amor, que é tomado por esse amor. É isso que nos constrange. Eu não sou digno, eu não mereço tanto amor que Jesus tem por mim. No verso 16, Paulo continua dizendo, de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Observe aqui que no verso 16, Paulo diz que ele conhecia Jesus de forma humana. A perspectiva de Paulo, ele considerava Jesus do ponto de vista humano. O coração dele é enganoso. Ele não viu Jesus como o Messias, como o Salvador do mundo, como Deus. É por isso que ele tentava matar os cristãos no início da igreja. Porque ele compreendeu Jesus da perspectiva humana e do seu coração enganoso, como muitos de nós que estamos aqui. Nós compreendemos muitas vezes Jesus como o maior psicólogo do mundo, como o maior pedagogo do mundo, como o maior vendedor do mundo, como o maior mestre do mundo. Compreendemos Jesus como milagreiro, como Deus bonzinho, mas não o compreendemos como Senhor e Salvador pessoal. Paulo diz assim, puxa, eu o considerei de forma humana, mas eu já não o considero assim. Eu já tenho uma nova visão, uma visão dada pelo Espírito, pelo constrangimento do amor. Ele diz agora, já não o consideramos dessa forma. E olha essa expressão no verso 17, em que ele diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Ele diz, em vista disso, quando alguém é constrangido pelo amor, quando alguém não vive mais por si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou, quando ele já se aproxima de Cristo e compreende Cristo, não na sua carne, não no seu coração, mas da perspectiva espiritual, então essa pessoa é nova criação, ela está em Cristo,
ela é uma nova criatura. Esse é um versículo que nós aprendemos, memorizamos no curso de Verdades Básicas, que é onde nós compartilhamos o projeto de Deus para a vida das pessoas, onde as pessoas podem entender a mensagem da cruz. Aliás, nós temos turmas abertas, estão aí no seu boletim. Se você ainda não fez Verdades Básicas, por favor, venha fazer. Deixe Deus constranger o seu coração em amor e você compreender a mensagem da cruz. Paulo diz assim: agora nós estamos em Cristo, agora é uma nova criação. Nós vemos a Cristo da forma diferente, como Ele realmente é, que Ele é Deus, Senhor e Salvador. Nós vemos o mundo de forma diferente. Agora nós estamos numa nova dimensão de vida, porque nós estamos em Cristo. Paulo aos Colossenses diz que a nossa vida está oculta em Cristo. Paulo diz aos Efésios que nós já nos assentamos nas regiões celestiais. Ele está dizendo da obra sobrenatural de salvação, em que nós nos tornamos uma nova criatura, que nós ganhamos um novo coração, com nova índole, com novas ambições, com novas aspirações, com novos anseios, com novos desejos. É uma nova vida, completamente nova. E é por isso que ele diz assim: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo fala de uma posição que nós temos em Cristo. Agora eu sei que você conhece esse texto, você que conhece esse texto há bastante tempo, já deve ter pensado assim: puxa, a Bíblia diz que se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas passaram, mas às vezes eu me vejo lutando com os meus pecados antigos. Às vezes eu me vejo retrocedendo no projeto de Deus para a minha vida. Às vezes eu me vejo tendo atitudes do velho homem, daquele que existia antes de conhecer Jesus. Será que isso aqui não é verdade? Eu queria dizer para você que se você está em Cristo, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você está em Cristo como nova criatura, numa nova dimensão de vida. Você realmente está num novo relacionamento com Deus. E é claro, todos nós estamos num processo. Nós já estamos posicionados como filhos de Deus, mas nós estamos num processo de santificação que vai durar toda a nossa vida nesse mundo. Então, às vezes acontece do velho homem se despregar da cruz. Às vezes acontece de você ter que lutar com coisas que faziam parte do teu passado antes de Cristo. Mas exatamente aí está a maturação. É exatamente aí que nós aprendemos, é exatamente aí que nós amadurecemos e que nós podemos ter vitória e crescermos num novo patamar da nossa vida espiritual e na nossa intimidade com Deus. O que Paulo diz aqui é que nós já experimentamos, se estamos em Cristo, um novo nascimento, nós já temos um novo coração, nós já temos uma nova visão de vida, nós já somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, e tudo isso é parte da nossa vida diferente, bem diferente da vida que vivíamos na carne, como deuses da nossa própria vida. E aí então Paulo segue o texto dizendo: tudo isso provém de Deus. Verso 18, ele diz: tudo isso provém de Deus. Tudo isso o quê? O constrangimento do amor na cruz de Cristo, onde Ele morreu por nós. A obra que nos faz uma nova criação, filhos e filhas de Deus. Ele diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Alguns pensam assim, que Jesus é o cheio de graça, de amor, e que o Pai, assim, com muita má vontade, operou a salvação para a humanidade. Não é assim. No Evangelho de Paulo isso fica claro, na Bíblia fica claro, que Deus é o grande arquiteto. Ele é a mente que planejou a salvação da humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, o Pai, ama você demais, e Ele enviou aquilo que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho unigênito, para morrer na cruz do Calvário, maior manifestação de amor que esse mundo conheceu, e a maior manifestação de amor que uma pessoa pode conhecer, quando ela é constrangida de forma sobrenatural e espiritual. Por isso ele diz: Deus estava em Cristo. Deus nos reconciliou consigo mesmo. Ele estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens os seus pecados, não lançando em conta os pecados dos homens. E por isso Ele também nos deu o ministério da reconciliação. Deus enviou seu Filho para morrer na cruz, para nos substituir, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, nos tornássemos justos diante de Deus. Ou seja, os nossos pecados foram perdoados, foram apagados através do sacrifício vicário, substitutivo de Jesus na cruz do Calvário. Ele levou as nossas transgressões, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Ele levou a nossa culpa do pecado, nele nós somos reconciliados com Deus. E por que reconciliado, talvez você se pergunte?
Porque a Bíblia é clara no ensinamento de que os nossos pecados nos separam de Deus, eles nos alienam de Deus. E o cerne do pecado é sermos deuses da nossa própria vida. Porque nós somos deuses da nossa própria vida, vivemos nossa própria agenda. Então nós nos alienamos de Deus. Nós não conseguimos construir um relacionamento de amor com Deus. Nós não temos amizade com Deus. Nós não desfrutamos da posição de filhos e filhas de Deus. Então Deus interveio. Senão a humanidade não teria esperança, não teria salvação. Deus mesmo interveio. E Ele escolheu pagar o preço dos nossos pecados para nos reconciliar com Ele, para nos trazer de volta a Ele, para possibilitar que pessoas que creem em Jesus e na sua obra na cruz pudessem desfrutar de amizade com Ele, de um relacionamento verdadeiro e salvador. No verso 20, Paulo diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. E Deus está fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Toda vez que um cristão, constrangido pelo amor de Deus, salvo pela graça, nova criatura, ele apela para que alguém receba esse mesmo amor de Jesus, abra o seu coração, é Deus apelando através de nós. É Deus realmente agindo através de um filho, de uma filha, para resgatar mais uma pessoa com o seu amor. Por isso, se você está aqui nessa noite, e você não conhece a mensagem da cruz, de forma curadora, transformadora, libertadora, salvadora, entenda, Deus apelando através de mim aqui, um vaso de barro, para que você seja salvo, para que você realmente se torne nova criatura através do amor de Deus, em seu Filho Jesus Cristo, manifesto na cruz do Calvário. Ele diz assim: por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Não vivam alienados de Deus, não sejam deuses da sua própria vida, não fujam de Deus, porque isso é impossível, não se escondam da sua graça e do seu amor, reconciliem-se com Deus, não mergulhem nos seus pecados, não permaneçam escravos das suas misérias, reconciliem-se com Deus, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, o único que não precisava morrer na cruz era Jesus. Eu precisava, você precisava, você precisava, você precisava, você precisava, você precisava, você precisava. Todos nós precisávamos. O único que não precisava, porque não tinha pecado, era Jesus. É por isso que Ele nos substituiu na cruz. Por isso Ele era capaz de pagar o preço dos nossos pecados, por não ter pecado e porque Ele era Deus, Deus mesmo, morrendo na cruz no nosso lugar. E aí Paulo então volta com a mensagem. Como nós fomos reconciliados com Deus através do amor de Deus em Cristo, nós agora também temos o ministério da reconciliação. Nós temos esse ministério. E nós apelamos ao mundo, reconciliem-se com Deus. É interessante que quando Paulo diz aqui, que Ele se tornou pecado por nós, a ação é completa. O verbo ele usa aqui no original, ele usa um passado, ela foi completa. Completo, o sacrifício de Jesus foi perfeito, completo. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, nós não precisamos pagar mas o preço de nada que envolve a nossa salvação. Agora tem um lado incompleto. O incompleto é o anúncio. É por isso que ele diz: nós somos embaixadores, arautos dessa mensagem. Porque as pessoas não podem ser salvas e desfrutar desse constrangimento santo do amor, se tornarem novas criaturas, se elas não ouvirem a mensagem da cruz. Por isso nós temos o papel de pregar, de compartilhar essa mensagem, de rogar às pessoas: por favor, reconcilie-se com Deus. Aí está a sua salvação. Aí está a transformação da sua vida e da sua história. E aí nós podemos entender, irmãos, por que Jesus se agonizou tanto lá no Getsêmani, quando Ele orava: Pai, se possível passa de mim esse cálice. É porque Ele realmente nos substituiu. Ele se fez maldição por nós na cruz do Calvário. Ele pagou o preço dos nossos pecados. E o pecado o alienou de Deus, ainda que momentaneamente. Pai e filho que são um, se separaram. É por isso que na cruz Jesus deu o brado dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? O pai e o filho que são um, Deus na sua essência, um relacionamento íntimo, por toda a eternidade, se separaram na cruz por causa da maldição dos nossos pecados. Agora eu queria dizer, quais são as implicações dessa mensagem da cruz? O que isso tem a ver de forma prática para mim e para você, se você ainda não compreendeu? Queria que você anotasse no seu boletim. Porque a mensagem da cruz, em primeiro lugar, ela é uma mensagem de amor. Ela é uma mensagem de amor.
É o amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós em nosso lugar. A cruz, que era símbolo de morte, de pena capital, de maldição, ela se tornou símbolo de manifestação do amor de Deus ao mundo. Se você quer compreender o quanto Deus te ama, o quanto Ele valoriza você, o quanto Deus não desistiu de você, olha para a cruz. Olhe para a cruz que você vai entender o quanto Deus ama você. A mensagem da cruz, em primeiro lugar, é a mensagem do amor. Deus estava em Cristo, amando o mundo, por isso buscou reconciliar consigo mesmo a humanidade. Deus estava em Cristo. Esta mensagem de amor na cruz de Cristo, expressa na cruz, não pode ser esquecida. Nós não podemos de nenhuma forma. Eu me lembro quando ouvi essa mensagem, que o amor de Cristo me constrangeu, abri os meus olhos para compreender Cristo não de forma humana, mas de forma espiritual. Puxa, como esse amor se tornou tão particular, como eu me senti amado por Jesus, como isso foi curador na minha vida, como eu me senti valioso, precioso aos olhos de Deus, quando eu me sentia um nada, quando eu me sentia miserável, quando eu me sentia realmente alguém que Deus já havia desistido. Como o amor de Deus manifesto na cruz, Ele é curador. Quer dizer para você que está aqui nessa noite, Jesus morreu na cruz do Calvário para reconciliar você com o Pai, porque Ele ama você. E a mensagem da cruz é uma mensagem de amor. Em segundo lugar, ela é uma mensagem de perdão. A cruz de Cristo é uma mensagem de perdão. Deus estava perdoando a humanidade, Deus estava perdoando aqueles que creem, Deus estava perdoando aqueles que vivem através do constrangimento do seu amor. Eu gosto de uma palavra do pastor Ed Renekiewicz, que ele diz que perdão é uma invenção de Deus, para que dívidas impagáveis sejam pagas, me perdoe. Dívidas impagáveis possam ser sanadas. Eu acho interessante isso. A minha dívida era impagável diante de Deus. A minha dívida era impagável. E eu me lembro na minha ignorância religiosa da juventude, que eu sentia tanta culpa pelos meus pecados, que muitas vezes eu fazia promessas para Deus. Não, agora eu vou rezar 10 Pai Nosso, 15 Ave Maria. Senhor, eu nunca mais vou fazer isso. E na próxima semana eu fazia tudo de novo. Aí eu já não lembrava quantas rezas eu tinha dito que eu faria. Aí eu já não lembrava se era 10, se era 15, se era 20, se era 30. Aquilo me gerava mais culpa. Aí eu prometia tudo de novo. Não, Senhor, dessa vez vai ser diferente. E aí eu fazia tudo de novo. E eu caía nesse círculo vicioso do mal, que era o pecado, prazer, o vazio, a culpa, a miséria. Talvez alguns aqui nessa noite estão vivendo esse ciclo miserável. Você peca, tem prazer com o pecado, porque o pecado dá prazer. Mas aí vem o vazio, aí vem a culpa, vem a miséria, vem a acusação do diabo na tua vida. Que miséria viver assim. Por isso eu me lembro que recebi Jesus numa terça-feira de carnaval, e quando fui trabalhar na quarta-feira de cinzas, não era quarta-feira de cinzas, era uma quarta-feira de alegria. Eu me lembro que o céu era mais azul, o sol brilhava de forma mais radiante, os passarinhos cantavam mais forte, porque eu não tinha mais o peso da culpa, da miséria nos meus ombros. Aquele piano que eu carregava foi tirado por causa do amor de Jesus me constrangendo. Ele me libertou de dentro para fora. O amor de Jesus se tornou vivo. O perdão de Deus se tornou real. Não há uma experiência tão poderosa, irmãos. Não há uma experiência tão curadora. Eu sinto que tantos entendam Jesus como religião, mas não sabem compreender o constrangimento do amor. Não conseguem viver esse constrangimento que é possível pela obra do Espírito. Eu sinto que tantos entendam Jesus e a mensagem da cruz de forma racional, mas não se rendem ao convencimento do Espírito e não entregam a Ele todo o seu coração. A mensagem da cruz é uma mensagem de perdão. Ele pagou a nossa dívida impagável, Ele tirou todo o peso e culpa do nosso pecado. É por isso, irmãos, que agora, perdoados pela graça e o amor de Jesus, de Deus em Cristo, nós também podemos perdoar. Porque as pessoas também têm dívidas impagáveis comigo e com você. Alguém que te feriu, alguém que te decepcionou, alguém que fez mal para você, também tem uma dívida impagável. Agora, como a sua dívida foi perdoada por Deus em Cristo, você também pode perdoar a dívida impagável do outro. Eu conheço pessoas que elas vão eliminando as pessoas da sua agenda. Ah, esse aqui eu não falo mais, esse daqui eu não olho mais na cara, esse aqui eu nunca mais converso, esse aqui eu não faço mais isso, eu não faço aquilo. Elas vão eliminando as pessoas da sua agenda, porque elas têm dívidas impagáveis com ela. Se você recebeu o amor de Jesus no seu coração, esse constrangimento santo, e entende a grande dívida impagável que Ele perdoou,
sua, na cruz. Então você se torna capaz também de perdoar o seu próximo. É por isso que na oração do Pai Nosso nós oramos: Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Ou na outra versão, perdoa as nossas dívidas, como temos perdoado aos nossos devedores. Porque quando você entende que a sua dívida é impagável, não há nada que você pudesse fazer para pagar essa dívida do seu pecado, foi perdoada na cruz. Então você é capaz de compartilhar esse perdão com aqueles que também devem para você dívidas impagáveis. Essa é a força do amor de Deus, que vai de coração para coração. O perdão de Deus e o perdão dos homens só é plenamente possível devido à cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo é uma mensagem de perdão. Em terceiro lugar, a cruz de Cristo é uma mensagem de reconciliação. Através da cruz as pessoas podem se reconciliar com Deus. Como eu disse, os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus os pregou na cruz. Jesus levou as nossas transgressões na cruz, então nós temos agora reconciliação. Os relacionamentos que estavam perdidos foram restaurados. A minha vida alienada de Deus agora é vivida em Deus, é vivida em Cristo. Agora eu tenho amizade com Ele, agora eu tenho relacionamento com Ele. Agora Ele se tornou real, agora Ele é o meu Deus e eu sou o seu filho. Aleluia! Na cruz de Cristo somos reconciliados com Deus. Somos reconciliados com o nosso Criador. Somos reconciliados com aquele que sustenta o universo. Na cruz de Cristo somos reconciliados com Deus. Porque somos reconciliados com Deus, podemos nos reconciliar uns com os outros. Eu estava na cidade de Campinas na semana retrasada, e reunido num congresso de igrejas que hospedam o Summit, aquele evento de liderança no Brasil. E eu conversando com um pastor de Porto Velho, Rondônia, ele estava dando um testemunho tão interessante. Ele disse que na última edição do Summit, nós já hospedamos aqui 2 vezes, vamos hospedar no próximo ano o Summit. Havia um testemunho de uma menina de Ruanda. Ela é sobrevivente do genocídio que aconteceu em Ruanda. Mataram seus avós, seus pais, 2 dos seus irmãos, seus vizinhos, seus amigos, todo mundo naquele genocídio. Sobreviveu ela e um irmão. E ela dá um testemunho sobre perdão magnífico, maravilhoso. Deus usou muito a palavra dela nesse evento. E esse pastor de Porto Velho estava dizendo que ele havia convidado a gerente do banco, que não era cristã. E ele convidou a gerente, ela veio e participou do Summit. Naquela palavra ela foi profundamente tocada. Depois ela pediu para o pastor orar com ela, ele orou, e ela diz assim: eu não converso com meu ex-marido há mais de 20 anos, nunca mais olhei na cara dele, eu tenho um ódio profundo contra ele, mas hoje Deus falou comigo de uma forma que eu não entendo, eu vou procurar meu ex-marido essa semana. E diz que ela fez isso. Na segunda-feira ela ligou para ele, até a quarta-feira se encontrou com ele, o perdoou, e ele estava testemunhando que essa menina ela se converteu. E hoje ela testemunha que ela se tornou uma grande amiga do seu ex-marido, com o qual ela não falava há mais de 20 anos. Como isso é possível? Isso é possível porque ela se reconciliou com Deus. E quando nós nos reconciliamos com Deus, nós somos capazes de nos reconciliar com o nosso próximo. Deus nos deu o ministério da reconciliação. E esse ministério da reconciliação, ele acontece de 2 formas. Ele acontece através da minha reconciliação com aqueles que eu não perdoava, com aqueles que eu estava com o meu relacionamento quebrado, e ele acontece na minha proclamação de que Deus estava na cruz reconciliando consigo mesmo o mundo, a cada pessoa, e eu posso rogar às pessoas: reconcilie-se com Deus. Deus está apelando através de mim ao seu coração, se reconcilie com Deus. Que coisa maravilhosa. Em último lugar, a mensagem da cruz é uma mensagem de esperança. É a mensagem da esperança. Como eu disse, a cruz era símbolo de morte, a pena cabal, de punição, de castigo. Mas a cruz se transformou em sinal e símbolo de vitória. A vitória de Cristo sobre a morte e o inferno, sobre a alienação humana. A cruz traz uma mensagem de esperança. Esse símbolo de morte cruel se tornou símbolo da nossa esperança, de todos aqueles que creem em Cristo, constrangidos pelo seu amor, hoje vivem com esperança. A nossa esperança não está nas eleições, nossa esperança não está no partido político e nem no candidato A, B ou C. A nossa esperança não está numa ideologia, nem em um plano econômico. A nossa esperança não está mesmo nem na nossa força de vontade e na nossa capacidade de se reerguer. A nossa esperança está em Deus, aquele que reina soberanamente sobre todo esse universo.
Nossa esperança está em Cristo. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o mesmo ontem, hoje, será sempre. Ele reina pelos séculos dos séculos. Ele é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. A nossa esperança está em Cristo. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é aquele que nos tornou capaz de nos relacionar com Deus o Pai. E nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. É Jesus Cristo, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. A nossa esperança está nele. Por isso a mensagem da cruz é a mensagem da esperança. A morte propícia, vicária de Jesus, completa por mim e por você, nos gera uma esperança que ninguém pode roubar aqui do coração, aqui do peito. Quero dizer para você que está aqui nessa noite, por favor, ore comigo isso, pense comigo. Você não precisa ficar amarrado ao seu passado. Nós não precisamos mais carregar as nossas culpas e as nossas dores, que são muitas. Nós não precisamos mais perecer nos nossos pecados, não precisamos mais ficar adoecidos por nossas mágoas e ressentimentos. Não importa o seu pecado, não importa o que você tenha feito, não importa o que você está fazendo. A cruz de Cristo nos liberta, a cruz de Cristo nos dá a oportunidade de sermos novas criaturas, de vivermos conforme o apóstolo Paulo diz, em novidade de vida a cada dia, um novo começo, novas misericórdias a cada manhã. A cruz de Cristo nos possibilita isso. Essa é a mensagem da esperança. Ninguém precisa se afundar no lamaçal do pecado, na sua miséria. Ninguém precisa ficar afundado na vida. Todos podem se levantar, todos podem escrever uma nova história, todos podem ter novos começos. Todos nós, por causa da cruz de Cristo, podemos sim viver com plena esperança no nosso coração. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Nós temos o perdão de Deus que nos possibilita desfrutar do presente com alegria e olhar para o futuro com esperança. É por isso que nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, porque Ele vai voltar, irmãos, porque Jesus está vivo, aleluia. Ele vai voltar a buscar a sua igreja. Nós somos cidadãos do céu, irmãos, nosso nome está escrito no livro da vida, aleluia, e ninguém pode apagar, porque está escrito com o sangue de Jesus, aleluia. Eu e você podemos viver com essa esperança. Por tudo isso, irmãos, é que nós recebemos o ministério da reconciliação. Agora nós somos embaixadores de Deus, agora nós somos arautos, nós anunciamos a mensagem da cruz, que é uma mensagem de amor, de perdão, de reconciliação e de esperança. Quando a gente fala de verdades básicas aqui, ou de qualquer outra coisa na igreja, irmãos, mas especialmente aqui de verdades básicas, onde nós ensinamos essa mensagem, quando nós pedimos que você faça, é um ambiente de crescimento, um curso que você vai estudar a Bíblia, para que você possa ser constrangido pelo amor de Cristo, e ser transformado, de tal forma que você seja marcado poderosamente, para sempre, com a mensagem da cruz. Quando nós falamos do conexão com Deus, nós vamos ter agora no último final de semana desse mês, o Conexão com Deus. Se você não participou do Conexão com Deus, eu apelo a você, participe. Tenha um final de semana de alto impacto, de compreensão da mensagem da cruz, do que Deus tem para a sua vida. Leve familiares e amigos. Nós somos embaixadores para levar essa mensagem da cruz. Aquilo que a igreja faz é para que as pessoas tenham um encontro com Jesus, o Jesus que morreu por elas na cruz do Calvário, e sejam salvos por Ele. Eu não esqueço de um texto que eu li logo depois da minha conversão, num livro da década de 80, chamado Firme Seus Valores, do pastor Charles Swindoll. E ele cita um texto do George MacLeod, que diz assim: simplesmente proponho que a cruz seja erguida de novo no centro de um mercado, bem como nas torres da igreja. Estou invocando o fato de que Jesus não foi crucificado numa catedral entre duas velas, mas numa cruz entre dois ladrões, na boca do lixo da cidade, numa encruzilhada política tão cosmopolita que tiveram de escrever o título dele em hebraico, latim e grego. E num lugar onde os cínicos soltam suas obscenidades, e os ladrões praguejam, e os soldados jogam. E como foi ali que ele morreu, e foi por causa disso que ele morreu, é ali que os discípulos de Cristo devem estar. É por ali que a igreja deve estar. E eu e você somos a igreja. E nós devemos estar em todos os lugares, todas as bocas sujas, em todas as esquinas da vida, proclamando que existe uma mensagem capaz de transformar a vida das pessoas. E esta mensagem é única. É a mensagem mais poderosa que existe. Nós temos a mensagem mais verdadeira da humanidade. E muitas vezes somos péssimos comunicadores, porque nós deixamos que aquela mensagem seja
se torna confusa, perca o seu sentido e a sua autoridade. Que Deus levante você, constrangido pelo amor, a ser um embaixador de Cristo, com tudo que você tem porque aqueles que vivem nele, não vivem mais para si mesmas, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.